Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e você está aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre Doutrina e Convênios, sessão 93. E para mim é um prazer poder falar um pouquinho sobre essa sessão, que é uma das sessões mais especiais do livro de Doutrina e Convênios. E a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê essa sessão é tão especial durante essa aula de hoje, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, falando um pouquinho sobre essa sessão. E para relembrar, não esqueçam de dar aquela curtida aqui no canal, de compartilhar o vídeo com os amigos de vocês e, principalmente, não esqueça aí de se inscrever no canal. É esse botãozinho que tem embaixo aí do vídeo, onde você pode se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Vamos falar sobre, ok? Bom, essa aula, na verdade, esse bate-papo sobre Doutrina e Convênios 93, a gente não pode deixar de falar da parte histórica, né, aqui no início, para a gente poder entender algumas coisas que estavam acontecendo. Então, uma das partes históricas que a gente pode falar um pouco aqui é sobre, lá em Kirtland, né, na ocasião da Escola dos Profetas, essa Escola dos Profetas estava acontecendo, né, enquanto Joseph Smith recebeu essa revelação. Isso era no ano de 1833, tá? Outra coisa também que aconteceu naquela época, em 6 de abril de 1833, estava acontecendo lá no Missouri, na cidade de Sião, estava acontecendo a conferência da igreja, né? Então, os membros eles estavam todos, né, nesse estado espiritual muito bem preparados para poder receber algumas revelações do Senhor. E o Senhor estava realmente disposto a dar algumas revelações bem especiais para eles. Outra coisa que aconteceu também durante esse mês, ou esse ano, né, de 1833, que foi lá no mês de maio, que aconteceu, então, uma perseguição lá no Missouri. Então, algumas turbas começaram a perseguir os santos lá de Missouri. Então, esse era o ambiente que estava acontecendo quando Joseph Smith recebeu essa revelação. Então, em 6 de maio de 1833, né, um mês depois dessa conferência tão especial que eles tiveram, Joseph Smith recebeu, então, a revelação que se encontra lá em Doutrina e Convênios 93. E nessa sessão, na verdade, a gente aprende um pouquinho sobre qual é a diferença entre saber a respeito de Jesus e conhecer Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Qual é a diferença de saber sobre Jesus Cristo e conhecer Jesus Cristo? Então, saber a respeito de Jesus Cristo é saber fatos sobre ele. É saber quem ele era, de onde ele era, de quem ele era filho, o que ele fazia, quantos anos ele tinha. Mas conhecer Jesus é desenvolver um relacionamento pessoal com ele. E isso inclui receber um testemunho dele por meio do Espírito Santo e da obediência aos seus mandamentos. Então, isso que significa conhecer Jesus Cristo. Então, nessa sessão, nós aprendemos a conhecer mais sobre Jesus Cristo. E não somente saber sobre ele. Saber sobre ele é importante, mas precisamos realmente aprender a conhecer Jesus Cristo, a desenvolver esse relacionamento pessoal com ele. E quando a gente fala sobre desenvolver um relacionamento pessoal, a gente entra naquele processo de santificação que a gente falou na aula passada, né? Que está lá em Doutrina e Convênios 88. Só para a gente dar uma lembrada nele, né? Lá no versículo 68 fala assim, de Doutrina e Convênios 88. Portanto, santificai-vos para que vossa mente concentre-se em Deus. E dias virão em que o vereis, porque ele vos desvendará a sua face, e será em seu próprio tempo, e a seu próprio modo, e de acordo com sua própria vontade. E isso a gente pode combinar com Doutrina e Convênios 93, versículo 1, o primeiro versículo da sessão, que fala assim: em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim, ou seja, é o processo de santificação, né? E invocar o meu nome e obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. O presidente Bruce R. McConkie, ele falou uma coisa bem importante aqui. Ele falou o seguinte: temos o poder e também o privilégio
de ao nos tornarmos puros de coração, ver a face de Deus, ainda como mortais, no mundo de pecado e de pesar. Essa é a bênção culminante da mortalidade oferecida a todos os fiéis, pois Deus não faz acepção de pessoas. E ele fala uma coisa bem séria aqui, né? Também ele fala que se nós não tivermos a chance ainda de ver a face do Senhor, é totalmente a nossa culpa, porque nós não estamos fazendo por onde, né? Os homens nasceram aqui na Terra para que tivessem esse privilégio também, né? E esse privilégio ele vai acontecer à medida que nós vamos nos santificando. Mas esse processo de santificação, para a maioria das pessoas, vai levar a vida toda, né? E ele fala o seguinte aqui: todo santo fiel pode receber esse privilégio se estiver disposto a pagar o preço. Todo santo dos últimos dias tem o direito a esta revelação e testemunho. Se ainda não recebemos, a culpa é toda nossa e não do Senhor, pois todos têm direito a esse testemunho pela fé, arrependimento, abandono de pecado, pelo batismo por imersão para a remissão dos pecados e pelo recebimento do Espírito Santo pela imposição das mãos. Bem, se qualquer de nossos irmãos ou irmãs tem vivido muitos anos sem realmente saber, sem se achar plenamente satisfeito e convencido no tocante a isso, sem ter uma convicção positiva, como tudo o que conhece na vida, de que esta obra é de Deus, se lhes falta essa evidência e testemunho, a culpa é deles, pois não é possível alguém cumprir a vontade do Pai e não conhecer a doutrina. Sério isso, né? Isso foi falado lá em 1910, numa conferência geral pelo elder Francis Lehman. E realmente, quando a gente para pensar nisso, o processo de santificação é um processo que demanda somente de nós próprios, né? Então, se o homem não compreende o caráter de Deus, ele não vai conseguir compreender a si próprio. Então, isso é uma das grandes verdades, né? Então, nós precisamos compreender o caráter de Deus para que nós possamos entender quem realmente somos. Lá em Doutrina e Convênios 93, tem alguns versículos aqui bem especiais, né? E fala o seguinte, no versículo 3, e que eu estou no Pai e o Pai em mim, e o Pai e eu somos um. O Pai porque me deu de sua plenitude, e o Filho porque estive no mundo. E fiz da carne meu tabernáculo e habitei os filhos dos homens. Quando ele fala que o Deus, o Pai, Elohim, fez Jesus Cristo de o Pai, e ele fala, o Pai porque me deu de sua plenitude. Ou seja, ele deu poder para Cristo de ser um criador, de ser o criador de todas as coisas. Então, quando ele fala que ele deu a sua plenitude a Jesus Cristo, ele está falando desse poder de criação que Jesus Cristo recebeu. E ele fala que ele é chamado de o Pai, porque ele tem esse poder da criação, e o Filho, porque ele esteve no mundo, né? Ele esteve entre os mortais, ele recebeu um corpo humano, um tabernáculo humano, e ele habitou entre os filhos dos homens. Então, é por isso que ele é chamado de o Pai e o Filho. E ele fala, eu estou no Pai e o Pai em mim. Ele está com o Pai e o Pai está com ele. E o Pai e eu somos um. Eles são um em propósito. Lá no versículo 12, e eu, João, vi que no princípio ele não recebeu da plenitude, mas recebeu graça por graça. A gente precisa entender que nessa revelação, na verdade, nós temos uma parte dos escritos de João Batista, que foram revelados a Joseph Smith. Então, o que acontece? Jesus Cristo ele teve duas pessoas que eram bem próximas a ele, que se chamavam João. Era o próprio apóstolo João, que teve um livro na Bíblia, no Novo Testamento, e o João Batista, que o batizou. E esses escritos de João Batista, na verdade, eles ainda vão ser revelados algum dia, né? Em sua plenitude aqui. Mas uma parte dele
nós podemos encontrar em Doutrina e Convênios 93. E aqui ele falou que ele não recebeu Jesus Cristo, né? Não recebeu da plenitude. Ele não recebeu tudo de uma vez, mas ele recebeu graça por graça. Quando a gente fala sobre graça por graça, é interessante a gente notar que graça significa os dons e poderes de Deus, pelas quais os homens podem alcançar a perfeição. Então, a graça, quando a gente está falando de graça, a gente está falando de dons e poderes de Deus que vão ajudar o homem a receber a perfeição. Então, afirmar que Jesus e toda a humanidade alcançaram a plenitude, progredindo graça por graça, quer dizer simplesmente que pela obediência ao Pai, está no manual do Instituto, ele lhes concede um poder cada vez maior até alcançar a plenitude do poder. Então, quando está falando graça por graça, está falando o seguinte, que a partir do momento que nós estamos cumprindo o mandamento e continuamos cumprindo os mandamentos, a cada mandamento que nós estamos cumprindo, a obediência que nós estamos tendo a cada mandamento está nos aproximando do que a gente chama de perfeição. Então, está nos ajudando a entrar nesse estado de santificação. Por isso que a gente cresce de graça em graça. Então, são dons e poderes que o Senhor nos concede para que nós possamos um dia sermos perfeitos. E agora, em verdade, eu vos digo, eu estava no princípio com o Pai e eu sou primogênito. Então, a gente fala aqui de novo sobre o papel de Cristo, né? Ele estava no princípio com o Pai, no princípio de tudo. E ele era o primogênito. O Espírito da verdade é de Deus. Eu sou o Espírito da verdade. E João prestou testemunho de mim, dizendo, ele recebeu a plenitude da verdade. Sim, toda a verdade. Então, Jesus Cristo, ele tem a plenitude de toda a verdade, de todo o poder. Né? Então, essa verdade eterna que nos é revelada através do dom do Espírito Santo, pouco a pouco também, que não é uma revelação que vem totalmente, né? Mas é uma revelação que chega para a gente pouco a pouco, à medida que nós vamos nos aproximando desse processo de santificação. Então, essa verdade eterna, quem é dono dessa verdade eterna? É Jesus Cristo. E a gente aprende aqui nessa sessão sobre isso. Lá no versículo 20, fala o seguinte, porque se guardardes meus mandamentos, recebereis de sua plenitude e sereis glorificados em mim, como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, recebereis graça por graça. Então, ele faz um paralelo aqui, na verdade, entre o nosso papel como filhos de Deus, né, e cumpridores da palavra, e o papel dele como o Redentor, como o Criador, como Deus, né? E ele fala aqui para a gente, recebereis graça por graça. Vós também, no princípio, estáveis com o Pai. Ele falando do nosso estado na vida pré-mortal, né? No versículo 23. Aquilo que é espírito, sim, o espírito da verdade. No 28, aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Então, na verdade, a partir do momento que nós estamos guardando os mandamentos, nós estamos aumentando a chance de obter inteligência. Quando a gente fala sobre inteligência, a gente está falando sobre obter sabedoria. Sabedoria é obter conhecimento e colocar em prática. Quando nós fazemos isso, obtemos conhecimento e colocamos esse conhecimento em prática, isso é sabedoria, isso é inteligência, é um sinônimo para inteligência. E quando a gente está falando sobre o Evangelho, isso a gente pode entender conhecer todas as coisas. Porque a partir do momento que nós estamos conhecendo as coisas, o nosso entendimento vai se abrir para as outras coisas que precisamos aprender, porque nós vamos estar mais conectados com o Espírito. O homem também estava no princípio com Deus. A inteligência, ou seja, a luz da verdade, não foi criada, nem feita, nem verdadeiramente pode sê-lo. Quando a gente está falando sobre a inteligência aqui, a gente está falando sobre os seres da vida pré-mortal. Porque, na verdade, inteligência, como eu falei agora há pouco, a gente tem duas características para a inteligência. Ou pode ser quando você conhece alguma coisa e coloca em prática, isso é inteligência, ou
nas Escrituras, quando é falado sobre a inteligência ou as inteligências, a gente está falando sobre os seres da vida pré-mortal, seres que foram criados lá na vida pré-mortal. E aqui é interessante que ele fala, a inteligência, ou seja, a luz da verdade, não foi criada nem feita, nem verdadeiramente pode sê-lo. Então, na verdade, a inteligência ou as inteligências, elas não foram, na verdade, criadas do nada, né? Existe realmente o início de como tudo aconteceu, de como tudo se formou, e o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Então, todas as coisas que foram criadas existem porque o Senhor quis que elas fossem criadas, quis que elas existissem. E elas existem para que nós possamos ganhar algum tipo de luz e verdade por meio dessas coisas que nós temos aqui. Nós temos o testemunho de João Batista nesses versículos também. Versículo 7 ao 14, fala assim, e ele testificou dizendo, vi sua glória, que ele era no princípio antes de o mundo existir. Portanto, no princípio era o Verbo, pois ele era o Verbo, sim, o mensageiro da salvação, a luz e o redentor do mundo, o Espírito da verdade, que veio ao mundo porque o mundo foi feito por ele, e nele estava a vida dos homens e a luz dos homens. Olha que interessante o versículo 10. Os mundos foram feitos por ele. Os mundos foram feitos por ele, não somente a terra. Os homens foram feitos por ele. Todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele e dele, falando de Jesus Cristo. E eu, João, testifico que contemplei sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Sim, o Espírito da verdade veio e habitou na carne e habitou entre nós. E a princípio não recebeu da plenitude. A gente já falou desse versículo, né? Mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. E assim foi chamado de filho de Deus, porque não recebeu da plenitude do princípio, no princípio. Então ele recebeu linha sobre linha, preceito sobre preceito, e é a mesma coisa que acontece com a gente. Nós recebemos de pouco em pouco, de graça em graça. Então, a palavra graça também, ela pode se referir a auxílio ou a força divina que vem pela misericórdia e amor de Deus. Então, além de ser um tipo de dom que nós ganhamos aqui para que possamos progredir pouco a pouco em caminho da perfeição, a graça também pode se referir a esse auxílio ou força divina que nós recebemos e que vem pela misericórdia de Jesus Cristo. O nosso Salvador era um Deus antes de nascer neste mundo. E quando veio para cá, ele trouxe consigo essa condição divina. Quando nasceu neste mundo, ele continuou sendo o mesmo Deus que ele era antes. Isso está lá em ensinamento de Joseph Smith. Mas no que concerne a esta vida, aparentemente teve que começar como todas as outras crianças, ganhando conhecimento, linha sobre linha. Jesus, indubitavelmente, veio ao mundo sujeito às mesmas condições que cada um de nós. Esqueceu-se de tudo, ele passou pelo véu do esquecimento e teve que crescer de graça em graça. Isso está lá em Joseph Fielding Smith. Lá no versículo 19, fala o seguinte, e dou-vos estas palavras para compreenderdes e saberdes como adorar e saberdes o que adorar, para que venhais ao Pai em meu nome e no devido tempo recebais de sua plenitude. Será que a gente sabe o que é adorar o Senhor? Ou será que a gente tem levado tudo muito na rotina, né? As reuniões da igreja, os chamados que nós temos em nossas alas, na estaca. O que nós temos feito para que possamos realmente adorar o Senhor? Eu gostaria de ler uma citação, e eu gostei muito dessa citação, e ela fala o seguinte: aprendi que mesmo que sejamos excepcionais administradores de nosso tempo,
nossos chamados e nossas designações, mesmo que cumpramos todos os supostos requisitos para sermos um indivíduo, uma família ou um líder perfeito. A gente quer ser um líder, às vezes, muito bem preparado, né? Se falharmos na adoração de nosso misericordioso libertador, Rei Celestial e Deus glorioso, estamos perdendo grande parte da alegria e paz no Evangelho. Quando adoramos a Deus, nós o reconhecemos e o recebemos com a mesma reverência que o antigo povo das Américas. Nós nos aproximamos dele com sentimentos incompreensíveis de admiração e assombro. Nós nos maravilhamos em gratidão pela bondade de Deus e assim adquirimos esperança. Ponderamos a palavra de Deus e isso enche nossa alma com luz e verdade. Compreendemos as coisas espirituais que podem ser vistas apenas por intermédio da luz do Espírito Santo. E assim adquirimos fé. Ao adorarmos, nossa alma é refinada e nos comprometermos a caminhar nos passos de nosso amado Salvador. E dessa determinação adquirimos caridade. Quando adoramos, nosso coração se volta continuamente em oração para nosso abençoado Deus. Nós o santificamos, nós o honramos continuamente em nossas capelas, em nossos lares, nos templos, em nosso trabalho. Quando adoramos, abrimos o coração para o poder curador da expiação de Cristo. Nossa vida se torna um sinal e uma expressão para o poder curador da expiação de Cristo. Irmãos e irmãs, experiências espirituais têm pouco a ver com o que está acontecendo ao nosso redor. Tem muito a ver com o que está acontecendo dentro de nosso coração. É meu testemunho que a verdadeira adoração transformará as reuniões comuns da igreja em banquetes espirituais extraordinários. Ela vai enriquecer nossa vida, ampliar nosso entendimento, fortalecer o nosso testemunho. Pois à medida que inclinamos nosso coração a Deus, entramos pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, damos graças e bendizemos o seu nome. Será que nós estamos adorando realmente o Senhor? Ou será que nós estamos deixando a rotina nos levar? O que estamos fazendo realmente com o nosso coração? Onde está o nosso coração nesse processo todo? No versículo 20 fala assim: porque se guardardes meus mandamentos, recebereis de sua plenitude e sereis glorificados em mim, como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, recebereis graça por graça. A gente viu esse versículo lá na frente, né? Então, lá no Lorenzo Snow, ele falou o seguinte: não esperem tornar-se perfeitos de repente. Se é isso que esperam, ficarão decepcionados. Sejam um pouco melhores hoje do que foram ontem. Sejam melhores amanhã do que forem hoje. Não permitamos que tentações, que talvez até certo ponto nos vençam hoje, nos vençam no mesmo ponto amanhã. Assim, sejam sempre um pouco melhores a cada dia. E não deixem que a vida passe sem que faça o bem ao próximo e a si mesmo. Interessante o que ele fala aqui. Não permitamos que tentações, que talvez até certo ponto nos vençam hoje, nos vençam no certo ponto amanhã. A gente aprende com as nossas imperfeições. Nós podemos aprender com aquilo que cometemos errado e aprender a não repetir o erro. Né? E assim vamos aprender a sermos melhores dia após dia. E dessa forma nós vamos receber o galadão, a santidade do Senhor de graça em graça. Então nós precisamos estabelecer uma meta para nós, uma meta pessoal. Então, eu queria que vocês pensassem nessa meta. Então, estabeleça uma meta em relação ao que farão para serem melhores amanhã do que são hoje. O que você vai fazer para ser melhor amanhã do que você é hoje? O que você pode fazer para que isso aconteça? Como que você vai fazer isso? Então, estabeleça algumas metas
de como você pode melhorar a cada dia. Não vamos pensar em deixar a vida me levar, né? Não vamos deixar essa frase tomar conta de nossa vida. Nós precisamos tomar conta de nossa vida. E para isso a gente precisa analisar o que estamos deixando de fazer ou o que estamos fazendo, continuar fazendo aquilo que estamos fazendo e que é bom, continuar fazendo aquilo para melhorarmos, né? E aquilo que estamos deixando de fazer, começar a fazer. Versículo 21 a 23. E agora em verdade eu vos digo, eu estava no princípio com o Pai e eu sou primogênito, como a gente viu agora há pouco. E todos os que são gerados por meu intermédio são participantes da mesma glória e são a igreja do primogênito. Então, quando a gente fala que nós somos partes da igreja do primogênito, isso quer dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos participantes daquilo que ele recebeu. Então, nós podemos receber tudo que o Pai possui. Por isso que nós somos a igreja do primogênito. Então, temos a chance de receber as mesmas bênçãos que Cristo recebeu. Nós temos chances de sermos deuses e deusas. Quando é que a gente realmente parou para pensar nisso? Que nós podemos ser co-herdeiros, participantes com Cristo. Isso é uma coisa realmente muito especial, quando a gente para poder pensar, né? E realmente, eu estou preparado para o que um Deus precisa ser, ou para o que um Deus precisa ter? Como está essa preparação? Eu sei que essa preparação ela vai acontecer de graça em graça. Para mim, eu preciso melhorar muita coisa, muita coisa. E eu estou nesse processo, para que eu possa ser aprimorado dia após dia, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que eu possa chegar num ponto especial, né? Então, nós precisamos pensar nisso. O que precisamos mudar para que essas mudanças no nosso coração e nossas atitudes possam acontecer? 24 a 28 fala, e a verdade é o conhecimento das coisas, como são, como foram e como serão. Olha que interessante, a verdade é você conhecer as coisas como elas eram na vida pré-mortal, como elas são hoje em dia, na vida mortal, e como que elas serão lá na vida após morte. E o que for mais ou menos do que isso é o espírito daquele ser iníquo, que é o mentiroso desde o princípio. O espírito da verdade é de Deus. Eu sou o espírito da verdade. Aqui no manual do Instituto tem uma parte bem interessante falando sobre essa questão do espírito da verdade. Se realmente acreditamos que iremos viver eternamente, é natural e sábio que nos preocupemos com as questões e princípios que também existirão para sempre. A definição de que o Senhor deu à verdade em 1833, acerca das coisas como são, como eram ou como serão, se relaciona a outra escritura, pois o Espírito fala a verdade e não mente. Portanto, fala das coisas como realmente são e como realmente serão, claramente para a salvação de nossas almas. Observem nessa passagem a presença desse poderoso advérbio, realmente. O Evangelho de Cristo trata claramente das realidades, das coisas como são, como eram e como serão. Se vivemos de tal maneira que as preocupações com a eternidade sejam para nós uma constante, tomaremos melhores decisões. Talvez seja essa a razão porque o presidente Brigham Young disse certa vez que se pudesse fazer uma coisa para abençoar os santos, seria dar a eles olhos para ver as coisas da maneira que são. É interessante notar como essas últimas palavras refletem o que dizem as Escrituras, nas quais a verdade é descrita como o conhecimento das coisas como são, como eram e como serão. Quão mais claramente vemos a eternidade, mais óbvio se torna que a obra do Senhor na qual embarcamos é vasta e grandiosa.
com atraentes semelhanças em ambos os lados do véu. Então, onde que realmente está a nossa perspectiva? A nossa perspectiva ela é uma perspectiva eterna, porque se a gente levar em conta essa perspectiva eterna, as decisões que vamos tomar vão ser melhores aqui na Terra. E homem algum recebe a plenitude a não ser aquele que guarde os seus mandamentos. Aquele que guarda os seus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Nós podemos receber o conhecimento perfeito de todas as coisas. O homem também estava no princípio com Deus. Toda a verdade é independente para agir por si mesma, na esfera em que Deus a colocou, como também toda inteligência. Caso contrário, não há existência. E eis que isto é o livre-arbítrio do homem, e isto é a condenação do homem, porque aquilo que foi desde o princípio lhes é claramente manifestado, e eles não recebem luz. E todo homem cujo espírito não recebe luz está sob condenação. Então, gostaria de deixar uma pergunta aqui para a gente sobre isso. Como é que o uso que fazemos do arbítrio pode afetar nossa capacidade de receber luz e verdade? Como é que a gente, usando, o nosso livre-arbítrio, isso pode atrapalhar, pode afetar a nossa capacidade de receber a luz e verdade no processo de santificação? Como é que o uso que fazemos desse arbítrio pode afetar isso? Gostaria que vocês pudessem comentar um pouquinho aí embaixo, nos comentários. Beleza? 33 ao 35. Pois o homem é espírito. Os elementos são eternos. E espírito e elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria. E quando separados, não pode o homem receber a plenitude da alegria. Ou seja, aqui está falando sobre o que acontece na morte, né? Que nós temos o espírito e o corpo físico, que eles se separam. Então, sem isso, quando isso acontece, nós não podemos receber a plenitude da alegria. Essa plenitude da alegria, nós só podemos receber quando o nosso corpo e nosso espírito forem reunidos na ressurreição. Porque na ressurreição, nós teremos o corpo físico perfeito, vivificado pelo espírito e não por sangue. E nós teremos o nosso espírito junto com o nosso corpo físico. E nós teremos o conhecimento perfeito de todas as coisas. Então, isso que significa receber o que a gente fala aqui de plenitude da alegria. E para receber isso, a gente precisa passar por todo esse processo. 36 a 39 fala o seguinte: a glória de Deus é inteligência, ou em outras palavras, luz e verdade. A luz e verdade rejeitam o ser maligno. Então, todo espírito de homem era inocente no princípio. E Deus, tendo redimido o homem da queda, os homens tornaram-se outra vez em sua infância inocentes perante Deus. Então, todo espírito na vida pré-mortal era inocente, como ele fala aqui. E todo espírito que nasceu aqui na Terra nasce inocente. Então, e isso acontece porque o Senhor, ele permitiu, ele venceu os efeitos da queda. Então, por isso que isso acontece. Então, os homens tornaram-se outra vez em sua infância inocentes perante Deus. Porque o Senhor redimiu o homem da queda. E vem o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos, pela desobediência e por causa da tradição de seus pais. Então, a desobediência e tradições falsas nos levam a perder a luz e a verdade. Então, esse processo de santificação, onde nós estamos tendo essa comunicação com o Espírito de Deus, ele é perdido quando nós estamos desobedecendo as leis do Evangelho e estamos seguindo tradições que são falsas. E muitas vezes, como ele fala aqui, por causa de tradição de seus pais. Então, quais são alguns exemplos de atividades ou tradições modernas que podem nos fazer perder a luz e verdade? Outra perguntinha para vocês aqui. Podem comentar aí embaixo. Então, quais são alguns exemplos de atividades ou tradições dessa modernidade
que podem nos fazer perder luz e verdade. Versículo 40 a 43. Eu, porém, ordenei que criasseis vossos filhos em luz e verdade. Então, ele começa a dar algumas advertências. E as advertências aqui foram dadas para 3 pessoas especificamente. Para Frederick G. Williams, para Sidney Reardon e para o profeta Joseph Smith. Então, são advertências relacionadas às famílias deles. Então, apesar deles estarem cuidando muito bem do chamado deles, eles estavam deixando a desejar em questão da família. E aqui ele fala, ordenei que criasseis vossos filhos em luz e verdade. Então, a partir desses versículos, a gente vê uma transição entre ensinamentos que ele estava falando sobre a glória de Deus e o nosso potencial divino, né? E ele começa a dar instruções para os pais sobre como educar os filhos e colocar a casa em ordem. E aqui ele começa uma sessão de, como eu posso dizer, puxando a orelha de muita gente, né? Porque ele começa realmente a falar claramente aqui sobre o que nós deixamos de fazer muitas vezes como pais, né? Como responsáveis por nossas famílias. E ele fala aqui, ele está falando primeiro aqui para o Frederick J. Williams. E ele fala, não ensinaste luz e verdade a teus filhos, segundo os mandamentos, e aquele ser maligno ainda tem poder sobre ti, sendo essa a causa de tua aflição. Não ensinaste luz e verdade a teus filhos. E agora eu te dou um mandamento. Se quiseres ser libertado, terás que pôr em ordem tua casa, porque há muitas coisas que não estão certas em tua casa. Se nós pudéssemos entender que todos são filhos de Deus, muitas vezes a gente deixaria de criticar tanto pessoas de nossas casas, pessoas que nós conhecemos, pessoas com as quais nós convivemos. Nós deixaríamos de ver tantos defeitos nas pessoas, se nós entendêssemos realmente o que é ser um filho de Deus. Qual é o potencial que todos os filhos de Deus têm. E nós daríamos mais atenção realmente a esse papel que é educar os filhos. E ele continuou falando, né? No 48 e 49. A tua família precisa arrepender-se e abandonar certas coisas e prestar mais atenção às tuas palavras. Caso contrário, será removida de seu lugar. Abandonar certas coisas. O que digo a um, eu digo a todos. Orai sempre para que o ser maligno não tenha poder em vós e não vos remova de vosso lugar. Ele dá a chave aqui para a gente. Orar sempre. Para que esse laço, né, e essas coisas não possam ser influenciadas pelo maligno. Eu peguei aqui umas ideias para que possamos exercer um pouquinho melhor esse papel. Primeira coisa seria expressar amor e demonstrar o amor. Então, frequentemente, nós presumimos que as pessoas ao nosso redor devem saber o quanto as amamos, mas nós não devemos presumir. Precisamos fazer com que saibam. Então, jamais nos arrependeremos das palavras bondosas proferidas ou do afeto demonstrado. Em vez disso, vamos arrepender-nos se omitirmos tais coisas em nosso relacionamento com aqueles que mais significam para nós. Então, primeira coisa aqui que ele fala, primeira dica nesse discurso que é falado, né, é que nós possamos expressar amor e demonstrar esse amor e não ficar achando que as pessoas sabem que nós as amamos, né? A segunda coisa seria prestar testemunho e vivê-lo. E ele fala, né, nesse discurso, devemos lembrar que prestar um testemunho sincero é apenas o princípio. Precisamos prestar testemunho, precisamos fazê-lo com sinceridade e, o mais importante, precisamos demonstrar constantemente. Precisamos prestar nosso testemunho e colocá-lo em prática. Então, nós precisamos prestar o testemunho e vivê-lo. E a última coisa que é falada aqui é que possamos ser constantes.
Que possamos não ser aquele tipo de pessoa que faz uma hora e depois deixa de fazer e assim por diante, mas que possamos ser constantes nas coisas que precisamos fazer. E ele fala uma coisa bem interessante aqui: cada oração familiar, cada episódio de estudo das Escrituras em família e cada noite familiar é uma pincelada na tela de nossa alma. Nenhum desses momentos isoladamente aparenta ser muito impressionante ou memorável, mas assim como as pinceladas amarelas, douradas e marrons de tinta se complementam e produzem uma impressionante obra-prima, a nossa constância em fazer coisas aparentemente pequenas pode levar a resultados espirituais significativos. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra. E de pequenas coisas provém aquilo que é grande. A constância é um princípio-chave ao estabelecermos o alicerce de uma grande obra em nossa vida e ao nos tornarmos mais diligentes e interessados em nosso lar. O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Minha família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Está na proclamação a família, né? Então, por esses e outros motivos de importância eterna, devemos nos tornarmos mais diligentes e interessados em casa. Que possamos lembrar dessas ideias, né? Então, só relembrando, expressar amor e demonstrá-lo, prestar testemunho e vivê-lo, e sermos constantes. Dessa forma, nós vamos nos tornar mais diligentes e interessados em casa. Irmãos, eu gostaria de deixar o meu testemunho sobre essas coisas. Eu posso realmente dizer que eu sempre falo isso, né? Mas o Senhor realmente ele nos ama muito. Ele quer que nós voltemos à sua presença. E nessa sessão é uma das sessões mais especiais para que possamos entender o que significa esse tipo de coisa que o Senhor nos pede, para que possamos entender onde nós podemos chegar. Não, quando a gente fala sobre sermos deuses, né? Será que realmente a gente para pensar o que significa esse fato de sermos deuses? Como é que é esse processo de santificação? O que eu preciso fazer durante esse processo de santificação? O que eu estou fazendo para melhorar dia após dia, pouco a pouco? Gostaria de deixar essas perguntas para a gente, para que possamos analisar, nos analisar, ok? E, galera, não se esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Convide seus amigos para curtir o canal, para que possam se inscrever aqui, ok? E a gente se encontra, então, na próxima aula, no próximo Bate-Canal, beleza? No canal, vamos falar sobre. A gente se encontra, então, na próxima. Um abraço para vocês e até mais.